E enfim chegou a minha vez de falar dele, o livro que teve vários problemas e polêmicas nas Bookreads. Uma romantasia inspirada em Sailor Moon com referência a Hobbit e RPG. Então, nesse que é o 17º Resenhando Independentes aqui do canal, eu vou falar sobre esse livro que, para mim particularmente, ele foi complicado de ler. Eu estou olhando aqui no meu roteiro, foi essa palavra que eu coloquei, complicado de ler. Mas, antes de mostrar tudo que vem nesse livro e como é o livro, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Resenhando Independentes, livro Sonata de Lua e Fogo. Vamos de unboxing? Vamos de unboxing. Então vem comigo. Então, gente, Sonata de Lua e Fogo da editora EasyCore, né? Vem com a caixinha da EasyCore, né? Tudo bonitinho. E veio muitos brindes, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou tentar tirar aqui, que agora que eu vi que eu esqueci de tirar da sacolinha, né? Na verdade, eles estão todos juntos dentro de uma sacolinha só. Eu comprei na pré-venda, tá? Então, só para vocês se situarem de tudo que eu vou falar no vídeo, esses brindes eu não sei dizer para vocês se todos os brindes estão disponíveis ainda para quem for comprar o livro hoje, tá? Isso eu vou pedir para vocês se atentarem ao link que eu sempre deixo aqui. Mas como eu comprei na pré-venda, então veio o folhetinho, né, de recado da editora, o pôster assinado pela autora, que tá difícil de abrir com uma mão só, pera aí, só um minutinho. Aqui, ó, o pôster do livro assinado pela autora e os brindes tradicionais. Esse daqui é o cardzinho da própria, com o símbolo da própria editora, né? Aí vem um marcador de página, esse aqui. Vem esse de raposinha, que é dos dois lados a mesma coisa. O de dragão. Pera, tá do de cá, né? Agora que eu vi que tava errado. Ele é meio holográfico, né? Tem o dos dois lados, o dragãozinho. O que tem a mesma cor da... a mesma arte, né? Da capa do livro. Todos eles são... Como é que fala? É isso aí que eu tô tentando falar, né? Tem a coisa dos dois lados. E agora os cards dos personagens. Aqui a gente tem a Lunara. A gente tem o... Eu esqueci o nome dele, mas ele é muito legal. Todos aqui um eclipsezinho atrás. Tem esse daqui também, uma personagem que aparece depois na história. Eu só lembro da Lunara e dos dois principais, o nome deles. Os outros eu não me recordo muito bem. Esse aqui começa, a gente... Tá, é o Blaze, não vou dizer muito, né? Tem esse papel, tipo papel celofane, né? Que bem, ó o barulhinho, né? Com uma artezinha bem bonita. E tem esse, eu acho que chama card mesmo, né? Aí aqui já vem só com o nome do livro da autora, né? Tem esse aqui e tem esse daqui. E como eu disse pra vocês, como eu comprei na pré-venda, me veio um dragãozinho também em 3D para eu poder pintar. Vou aproximar da câmera para vocês verem. Ele tá deitado em cima do livro. Tá focando, meninas? Tudo bom? Ó a blogueirinha. Ó, vou tentar mostrar aqui assim, ó. É porque ele não tá colorido, aí eu acho que o reflexo não tá pegando muito bem, né? Embaixo tem a logo da editora. Aqui dá pra ver, né? Ó. Então assim, como eu disse, vem muitos brindes. O livro em si, deixa eu mostrar o livro pra vocês. O livro, ele é o tamanho normal da editora, né? Pequenininho, pockzinho. Ele tem essa pintura trilateral, tem 2 fitilhos, né? Eu só esqueci de guardar esse outro aqui, mas tem 2 fitilhos. Isso aqui, na verdade, é uma jacket,
Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. É uma jacket. Ó. Aqui vem o coisa, né? Eu gostei bastante também do detalhe do mapa. O mapa é colorido, impresso aqui nessa contracapa, eu acho que chama, né? Tem os detalhes também de início de capítulo. Eu vou mostrar pra vocês aqui, por exemplo, capítulo 9. Tá vendo? Tem o desenho do personagem aqui embaixo, o título aqui de quem tá narrando a história, a borda, sabe? Ele é um livro bonito. Ele tem um dragãozinho aqui no canto, né? Que você vai passando as páginas, ele vai se movimentando, né? Ele é um livro bonito, ele é um livro bem detalhado. Só que, infelizmente, pecou em 3 aspectos que eu vou citar mais pra frente, tá? Mas pra mim, faltou muita coisa. Mais informações sobre o autor. Natália Ávila é carioca e ela diz, né, que ela gosta de escrever poesias e de filmes da Disney. Ela originalmente, Sonata de Lua e Fogo, originalmente ela escreveu 2 livros, sendo intitulados, no caso por ela, Era de Sombras e Lembranças e o volume 2, A Canção dos Desejos Esquecidos, né? Depois ela reescreveu e juntou os 2 todos num volume único com Sonata de Lua e Fogo, né? E no caso esse livro, Sonata de Lua e Fogo, é publicado pela editora Inzicor. Ele tem 700 páginas, né? Como eu disse, capa dura, pintura trilateral, jacket, né? Os fitilhos e tal. E como eu sempre deixo bem falado, né? Bem marcado aqui nessa parte do vídeo, o link para você estar adquirindo tanto a versão física quanto a versão em e-book de Sonata de Lua e Fogo eu vou deixar, como eu sempre deixo aqui, na descrição do vídeo, certo? E assim, em resumo, eu diria para vocês que é o seguinte: a leitura desse livro foi uma leitura difícil. Deixa eu até ver aqui, para não dar spoiler já no início do vídeo, né? Eu coloquei que para mim faltou atenção aos detalhes, né? Que eu vou citar eles mais para frente, mas que um ponto que é importante ser colocado aqui. É um livro polêmico, muita gente fez resenha falando mal, muita gente foi pontuando que não sei o que. Eu já tinha adquirido ele na pré-venda, então eu falei, eu vou ler o livro para trazer as minhas opiniões, as minhas conclusões ao final da leitura sobre o livro aqui para o canal. Não tem nada de, eu fiz um apanhado de gente que leu o livro e tô apontando aqui. Não, eu li o livro e tô dando aqui as minhas opiniões, certo? Então, sim. Então agora sim, vamos continuar com o vídeo. Eu tenho opinião própria, meu amor. A minha opinião é você. Bora ler a sinopse do livro? Lembrando a vocês agora, só daquele detalhe, que enquanto eu vou lendo a sinopse, que eu vou estar olhando para o meu monitor, ela vai estar aparecendo legendada aqui para vocês, certo? Então, bora lá. Sonhando acordada, Lunara sente ter lembranças de vida de um reino de prata, onde inspirou seu povo na batalha contra o temível dragão vermelho Bolis. Afastando os devaneios, tenta se concentrar com as provas de vestibular, a prática de violino e o encontro com o charmoso desconhecido. Porém, o incômodo permanece. Uma estranha sensação sobre o seu colar de pedra vermelha. Não se lembra quando colocou e tampouco consegue tirá-lo. Seus sonhos, no entanto, eram mais que isso. Montecorp, o reino abençoado pela lua, está caindo. As plantações estão morrendo e os animais enfraquecidos. A cada dia resta menos recursos. Assim, fome, doença e morte se espalha entre o povo. A salvação exigirá que volte ao palácio da batalha entre a lua e o fogo, um território dominado por magia selvagem que testa os limites do poder e determinação de qualquer aventureiro.
Enquanto luta para compreender a confusão em sua mente, Lunara descobrirá que os desafios começaram antes mesmo da jornada, e no coração montanhesco reencontrará desejos que há muito partiram, promessas que jamais serão cumpridas e faíscas de uma paixão desesperada para reacender. Tem feiticeiro no meio, tem prostituição, tem mentira e outras coisas mais. Um pouco sobre o meu diário de leitura. Esse diário de leitura, eu já adianto para vocês que vai dar um pouco de spoiler, não vou dizer spoiler, mas entendimento para a parte seguinte, tá? Então, vamos continuar aqui. A primeira parte que eu marquei aqui é a página 49, que eu coloquei assim: belas palavras, Blase. Quando o cara fala, né, esse cara estranho que a Lunara tá interessada e tudo mais, né? Ele fala sobre coragem do futuro, sabe? Que é normal você ter medo do futuro, mas que você tem que ter coragem para poder seguir em frente. Gostei dessa fala dele. Na 78, eu descobri que, né? Falei, então, peraí. A magia dela tá ligada ao reino. Então, explicou mais essa questão de plantação, e não só da plantação, né? Como eu disse na sinopse. A questão também de influenciar a magia entre o próprio povo, sabe? Também achei interessante. Aí na 112, né, eu já coloquei assim: ela gosta de um boy esquisito, né, estranho, né? Deixa abaixo. Na 152 eu coloquei um segredo, que eu fiquei né? Na 185 eu já começo, ó. 185 eu coloquei: ficou confuso essa parte. Porque eu falei assim, beleza. Ela chegou a essa conclusão com base no quê? Faltou desenvolver um pouco mais isso daí. Ela catou 3 coisas no ar e já fechou a história. Assim, Mona, pra mim faltou, né? Aí tanto que vocês veem que na 185 eu falei isso. Na 236 é que vai explicar. Tanto que eu coloquei, ó, esse capítulo tinha que vir lá atrás. Se ela, com essas 3 coisinhas, ela juntou ali e desvendou, no capítulo subsequente já deveria estar explicando. Mas não, vai explicar quase 50 páginas depois, né? Muitos capítulos depois. Aí tem depois a anotação que eu fiz na 272, eu coloquei: mano, tu é cega, né? O boy aí todo cheio de paixão contigo e tu nem tchum, né? No mínimo tu é cega, todo mundo tá vendo. Na 304 eu já coloquei: confuso, faltou desenvolvimento. Mais uma. Na 152 eu coloquei: namoradas de mentira, né? Amo a safadeza sáfica. Na 183 eu coloquei: o pássaro ficou livre. E só na 537 é que teve cena de ação de verdade. Foi mais ou menos isso aí a leitura. Isso é uma vergonha. Mas afinal, o que eu achei do livro? E assim, como eu disse no começo do vídeo, né? Eu sempre trago a resenha aqui pro canal muito certo com o que eu tô falando, porque eu li o livro e sempre também me vendo no meu direito como consumidor, né, além de leitor, mas também como consumidor da obra, de tecer críticas para com a obra, sempre, tá? Então eu quero dizer o seguinte: a história é uma história boa, sim, não vou jogar pedra quanto a isso, é uma história boa, com personagens interessantes, né? Com personagens que... como eu posso colocar? Deixa eu até colar aqui no meu roteiro, né? Com personagens... eu coloquei aqui: a narrativa é tranquila, que as cenas de ação são tensas, né? São boas e são tensas. Os personagens são bem desenvolvidos. E assim, o que pecou pra mim no livro foram 3 pontos que eu tenho. Não posso dizer para todo mundo, mas que, ao meu ver, pelo que eu vi das pessoas
e depois de ler o livro entendi de onde veio essas críticas, acho que é por conta desses 3 pontos que eu vou citar para vocês aqui, né, que muito provavelmente esse livro está sendo tão criticado, né. O primeiro aqui é quanto aos erros de digitação. Eu vi o pessoal falando que o livro caro, que não sei o que, cheio de erro e tudo mais. Eu pensei que seria um exagero, alguma coisa assim. Falei, não, gente, não é possível que tenha tantos erros assim. Mas tem. Já sabendo dessa questão dos erros, eu já li o livro com uma caneta do lado para poder marcar, para poder não falar besteira aqui nem nada. Mas eu contei. Tem 29 erros. Seja erro de pontuação, seja erro de palavra. Erro de pontuação, sim, erro de pontuação é complicado. É uma vírgula no lugar errado, um ponto final onde não deveria estar, porque no meio da leitura você acaba ficando um pouco confuso, né? Mas dentro desses 29, alguns ali tem isso, mas tem alguns que são erros de palavras erradas, sabe? E isso é muito chato no livro. Isso é muito complicado a leitura do livro. Por exemplo, eu coloquei aqui, tinha duas palavras lá que estava escrita errada, a outra eu não consegui me lembrar. Eu procurei numa anotação minha que está aqui, né? Vou até mostrar para vocês que não é zoeira minha. Mas ó, tem papelzinho aqui com as anotações, né? Que eu não consegui achar onde é que eu anotei. Não faço a mínima ideia de onde eu anotei. Mas esse eu anotei, que tá aqui no meu rascunhozinho, né? Então esse eu coisei. A Lunara faz um negócio lá e tal, que ela acaba dando o reino dela de tipo de barganha, sabe? Vamos colocar assim. Então, a frase seria: eu perderia Mentecorp. Ela vai perder a cidade. No livro tá: eu perdoaria Mentecorp. Do quê? E você lendo assim um livro e tal, que não sei o que, você tá lá ela falando: eu perdoaria Mentecorp. Eu falei, gente, mas pera, Mentecorp não é a cidade? Ela vai perdoar a cidade? A cidade fez o que pra ela? Aí que eu voltei na história, voltei no parágrafo e vi. Falei, não, porra, é perderia. E como eu disse, não é só esse rim. Teve outros erros em outras partes do livro. Que isso, querendo ou não, é chato. 29 vezes é chato. Eu falei, me deixa ser burra. Ser intelectual dói. Deixa eu ver aqui, ó. Mais o que eu coloquei. Quanto à coesão da história, né? O livro, como eu mostrei para vocês na coisa, né? E pelos próprios cardzinhos, ele é narrado por vários personagens, né? Cada um com sua personalidade e tudo mais. O que me atrapalhou essa questão foi a falta de organização dos capítulos. Como eu mostrei para vocês mais cedo, deixa eu só baixar o scroll do mouse aqui enquanto eu vou falando. Essa parte de ela descobrir uma coisa e ela ser entendida pelo leitor lá no final. Tipo, só o personagem que entendeu. Você que está lendo, você não entendeu nada de onde ela tirou aquilo. Aí lá em quase 50 páginas depois que vem colocar, né? Então assim, que o time ficou atrasado, né? Isso mesmo, que o time ficou atrasado. Então, nessa parte de coesão do texto, onde partes ali e tal, que poderia ser colocado mais para trás, para dar entendimento e tal, para mim faltou aí, se teve uma leitura beta do livro, faltou aí uma atenção quanto à betagem, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas vou jogar aqui, né? A betagem do livro. Porque um leitor beta poderia dar esse toquezinho aí, né? Mas passou também. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. Você sabia que eu tenho uma lojinha de desapego de livros na Shopee? Pois é. Entre vários livros de romance, LGBT, fantasia, ficção e até livros clássicos, todos com ótimos preços e todos, inclusive, com ótimas avaliações. Recomendo você a dar uma passadinha na minha lojinha da Shopee. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e, quem sabe,
por que não você possa, quem sabe, né, estar adquirindo algum livro diretamente comigo. Te aguardo lá. Voltamos então para a programação normal. E a terceira, que faz sentido tanto com a revisão textual quanto a betagem, seria quanto à descrição desnecessária. Gente, eu entendo que é um livro de fantasia, que é um livro que, como a autora mesmo disse, né? Ele é inspirado em Hobbit, RPG e tudo mais, então você ter essa questão de descrição de cena, de ambientação como um todo é necessário, beleza. Mas recorro novamente ao que eu disse anteriormente. É um livro cheio de pontos de vista de personagens. Então já é um livro denso. Aí o personagem troca de roupa. Se essa troca de roupa for interessante, importante para a história, beleza, você citar como é que ele está se vestindo e tal, principalmente quando eles vão fazer uma apresentação, né, como uma trupe de circo, vamos colocar assim, né? Ok, faz sentido você explicar como é que a pessoa está vestida, que não sei o que, porque tá para uma apresentação, sabe? Agora, a cada dia que passa, a pessoa troca de roupa, você vai ficar citando como é que tá a roupa dela, detalhe por detalhe, como ela arrumou o cabelo, que não sei o que. Mona, não dá, sabe? É chato, sabe? E arrisco dizer que se tivesse coesão, erro de pontuação e palavra coisa tal bem arrumada, e tirasse essa questão toda desnecessária de descrição, não dava, tudo bem, até pelo formato do livro ser pequenininho, né? Mas não dava 500 páginas, sabe? Então eu vi isso daí como uma mega descrição desnecessária de vestimenta, sabe? Isso infelizmente acabou impactando também, tanto na minha leitura quanto na minha nota final. Então deixa eu só mexer de novo aqui no mouse, né, para poder ver aqui que eu falei. Então, é justamente agora sobre a nota. Então é isso. Então, com isso tudo que eu falei, eu digo para vocês que, para mim, Sonata de Lua e Fogo, eu fechei com 2 estrelas, porque, como eu disse, é uma história boa, é um livro bom, mas esses 3 pontos que eu comentei para vocês são, em alguns outros livros, eu até diria, não independentes, mas em outros livros, eu diria que seriam coisas que eu tiraria ali meio ponto e tudo mais. Mas pela quantidade de problemas que ele tem, porque não são só os problemas, mas com uma quantidade, infelizmente eu sou obrigado a tirar 1 ponto de cada um desses detalhes. E o seguinte, já deixo aqui também uma crítica. A autora, quando foi vendido o livro na pré-venda, a autora dizia que ele era um livro inspirado em Sailor Moon, inspirado também em Hobbit e RPG. Eu digo para vocês que é o seguinte, Sailor Moon eu não assistia. Na época eu vi que ela é da minha idade, então Sailor Moon eu não assistia. Naquela época eu assistia mais Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e muito Sakura. Mas Sakura veio bem depois de Sailor Moon, né? Então não posso dizer de Sailor Moon. Agora, de Hobbit. A única coisa aqui de Hobbit que tem é que eles vão andando no mapa inteiro, que no mais não tem tanta coisa assim, né? Apesar de estar lendo ainda Hobbit, então não sei muito, mas pelo que eu vi nos filmes não tem muita coisa assim. E um RPG, amiga, só se for um RPG muito ruim. Porque eu já participei de mesa de RPG, eu sei como é que é uma mesa de RPG. Você não fica repetindo toda vez a questão de vestimenta de personagem, para você poder, para o seu personagem poder entender alguma coisa, além de rodar o dado. O mestre vai falar para você desenvolver como é que o seu personagem chegou àquela conclusão, sabe? Então, assim, eu entendo que agora não está sendo assim, mas na pré-venda foi vendida assim e não foi nada disso que eu li. Mensagem para a autora, de Mark para a Natália. Então, Natália, nessa parte do vídeo eu já falo assim, diretamente com o autor. Dou uma mensagem para o autor. Então, antes de mais nada, eu quero te parabenizar pelo seu livro. Como eu disse, é um livro muito bom, muito bem colocado. Tem muitos detalhes para serem corrigidos, sim,
mas é uma história boa. Como você passou atualmente, né, isso eu vi também, a citar o seu livro como um conto de fadas, sim, casa mais como no contexto de conto de fadas do que no contexto de RPG e Hobbit, né? E Sailor Moon, como eu disse, não posso dizer tanto, né? Eu tenho que pontuar aqui também que eu gostei do... O personagem para mim, o melhor personagem para mim do livro como um todo é o alquimista, né? E eu amei o desfecho que você deu para ele, eu achei mega interessante. A irmã dele não aparece tanto assim, mas ainda assim tá ali presente, eu gostei muito, né? E o que eu coloquei aqui, se ele tivesse, se esse livro tivesse sido mais bem editado, mais bem avaliada a questão da coesão e principalmente a questão dos erros, que são muitos, né? Eu tenho certeza que seria, e claro, ser vendido como um conto de fantasias, eu tenho certeza que seria um sucesso, porque muita gente gosta de livro de fantasia, principalmente pro lado do romance. Então, tirando essa coisa de RPG, a gente já iria pensar num romance, num conto de fadas e tal, com certeza ia vender muito mais, tá? E agora, Natália, eu peço licença para você, porque agora eu quero mandar uma mensagem para a editora, para a Inzicor, mais precisamente para os proprietários, acho que eu posso colocar assim, né, da Inzicor. Eu entendo que, como uma editora independente, é um pouco complicado certas coisinhas, tá? Quando eu comprei esse livro na pré-venda, eu não sabia, então, como eu comprei na pré-venda, eu não sabia dos erros e tal, veio essa discussão dos erros, veio o pronunciamento da editora e tudo mais, e eu me lembro muito bem que quando eu vi alguma postagem sua, Natália, dizendo que alguém perguntando a respeito da correção de Sonata de Lua e Fogo, como ia ficar, e eu lembro de você responder essa pessoa dizendo que a editora ia enviar o formulário para quem tinha comprado o livro para poder preencher e receber a versão corrigida, o e-book, né, corrigido. Beleza. Eu por ter visto isso, desculpa, bati no microfone. Eu por ter visto isso e não ter visto nada da editora nesse sentido de como vai haver a correção, até então eu tinha visto uma live dizendo, deles explicando tudo o que aconteceu e tal, e dizendo que iria tentar resolver isso, né? Eu lembro de ter pensado assim, bom, então eu vi essa postagem da Natália dizendo isso, então agora é questão de esperar. Beleza. E esperei e não recebi nada. Quando novamente eu vejo uma postagem da editora e eu procuro saber com a editora, a resposta da editora para comigo foi que o link estava disponível por X dias e que, no caso, né, em outras palavras, em resumo também, eu já tinha perdido o prazo. Eu fiquei um pouco chateado, não posso mentir que não, eu fiquei sim um pouco chateado com essa história, mas me veio, né, antes da gravação desse vídeo, na verdade, me veio a seguinte questão. Eu não recebi o link, então eu perdi o prazo e tudo mais, beleza. Mas eu não fiz nenhuma outra compra com a editora, e vocês podem ver aqui no canal que já tem 3 livros, né, e 3 vídeos aqui no canal de livros da editora. Então eu não comprei Sonata, primeiro que eu não comprei Sonata de Lua e Fogo para poder falar mal do livro, porque eu não ia pagar essa bagatela no livro de um livro todo errado, em pré-venda e tudo mais, para poder falar mal do livro. Não, eu comprei esse livro porque era um livro de fantasia, porque eu já conhecia a editora, já conhecia o grau de comprometimento com a editora, né? E, inclusive, o próximo independente também é da Inzicor, deixa com spoiler, então não é por crítica não, mas por justamente gostar da editora. Mas o próximo lançamento da editora, por exemplo, eu não adquiri, que é o tal de Imperium, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Eu não adquiri. Então, fica aqui o meu questionamento. Se, como eu achei que ia ver, né, por ter lido numa postagem da Natália e tudo mais, né, numa resposta da Natália, se a editora não teria condições de mandar e-mail para todo mundo que comprou o livro e tudo mais,
para poder preencher o cadastro, a gente que ia ter que procurar por que eu recebi um e-mail de Intério. Sabe? Eu vou até deixar aqui, para depois não falar que eu estou inventando, né? Eu vou deixar aqui. Por que eu recebi esse e-mail da editora relatando o que aconteceu com o livro e os problemas com o livro, né? Se eu não adquiri o livro e recebi isso, por que não fizeram a mesma coisa com quem comprou Sonata de Lua e Fogo? Na hora de preencher lá, o pessoal da editora já não ia ter que conferir mesmo se a pessoa comprou ou não? Porque muito provavelmente alguém deve ter que não comprou o livro, entrou lá e tentou pedir o livro. Por que não então mandaram por e-mail também? Né? É uma crítica que eu tenho agora, essa crítica minha para com a editora, porque para mim não faz sentido você ter um tipo de comportamento com o livro e não replicá-lo para o outro, né? Tudo bem que a ordem aí foi desigual, né? Primeiro foi com um, depois com o outro, mas ainda assim, se fez com um, por que lá atrás não fez com o outro? Por que não tiveram essa mentalidade de fazer com o outro? Que para mim era o mais certo, né? Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui, né? Como eu disse, não adquiri esse outro livro da editora e já vi que deu problema. Não vou espanar nada aqui da editora, porque não faz parte do meu conteúdo e nem faz parte do Resenhando Independentes. Isso é só uma crítica, tá? Então, creio eu que depois desse problema todo que teve com Sonata de Lua e Fogo, esse livro foi revisado, foi corrigido. Não posso dizer com relação à coerência, coesão textual e palavras desnecessárias. Mas pelo menos quanto a erro de português, eu tenho absoluta certeza que eles revisaram, que eles corrigiram, né? Então, caso você queira estar adquirindo, deixar aquele breve lembrete aqui no final do vídeo, né? Caso você queira estar adquirindo Sonata de Lua e Fogo, seja tanto a versão física, né, que é muito bonita, dica de passagem, ou a versão em e-book, eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, certo? Então, tendo dito isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Ai, eu achei tão bobo, achei tão sem graça, achei tão batido, na verdade.